Você está prestes a ouvir algo que pode mudar o jeito que você entende estratégias de poder global, segurança internacional e os verdadeiros riscos geopolíticos que dominam as manchetes e estão longe de ser simples efeitos colaterais de conflitos distantes. Na madrugada de um dia que entrará para a história das relações entre Estados Unidos e Oriente Médio, a embaixada dos Estados Unidos na capital da Arábia Saudita, Riad, foi atingida por 2 drones, provocando um incêndio e danos materiais, mas felizmente sem vítimas humanas. Esse ataque, aparentemente executado por forças ligadas ao Irã, é muito mais do que um episódio isolado. Ele representa uma escalada dramática em um jogo de xadrez onde cada movimento é calculado, obsessivo e com consequências reais para toda a estabilidade global. Logo após o ataque, as autoridades americanas emitiram um alerta de segurança para cidadãos norte-americanos no Oriente Médio, pedindo que permaneçam em segurança e evitem áreas de risco, incluindo as proximidades de missões diplomáticas, refletindo o clima de tensão crescente na região. Mas o que realmente capturou a atenção de governos e estrategistas ao redor do mundo foi a resposta de quem está no comando em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não usou palavras cautelosas ou diplomáticas. Em uma declaração firme, ele deixou claro que uma resposta virá, e virá em breve. As palavras escolhidas foram deliberadas. Vocês saberão em breve qual será a retaliação. E essa promessa não é apenas retórica vazia. Ela chega em um momento delicado, em que tensões entre os Estados Unidos e o Irã já vinham se intensificando há dias, com ataques, contra-ataques e movimentos militares coordenados entre aliados estratégicos que incluem Israel e diversas nações do Golfo. O cenário que se desenha é claro. Os Estados Unidos não vão simplesmente assistir a um ataque à sua embaixada sem responder de forma contundente. Liderança exige respostas firmes quando a segurança nacional e a credibilidade internacional estão em jogo, e é exatamente isso que está sendo comunicado por Washington. Agora é importante fazer uma pergunta que ninguém pode ignorar. Como essa escalada afetará a estabilidade geopolítica do Médio Oriente e do mundo? E mais importante ainda, o que a retaliação implicará para aliado, economias globais e relações diplomáticas que já estão tensas? Quando uma embaixada é atacada, não se trata apenas de um prédio atingido. Trata-se de um símbolo, uma representação concreta da soberania de uma nação dentro do território de outra. E, no jogo duro da política internacional, símbolos importam, e muito. O ataque com drones à representação diplomática americana em Riad não aconteceu por acaso. Ele surge em meio a um momento de tensão crescente entre Washington e Teherã, após uma sequência de confrontos indiretos envolvendo aliados estratégicos dos Estados Unidos na região. O Oriente Médio vive novamente um ciclo de provocações calculada, onde cada ação é medida não apenas pelo impacto imediato, mas pela mensagem enviada ao adversário. Autoridades americanas avaliam que os drones utilizados tinham capacidade militar sofisticada, o que reforça a percepção de que o episódio não foi um ato isolado de milícias improvisada, mas parte de uma engrenagem maior. Quando equipamentos desse tipo entram em cena, a leitura estratégica muda. Já não se trata apenas de retaliação simbólica, mas de um teste direto à capacidade de dissuasão americana. E é exatamente aqui que entra o ponto central: dissuasão. Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos sustentaram sua presença global com base em um princípio claro: qualquer ataque direto aos seus interesses estratégicos trará consequências proporcionais, ou até superiores. Se essa lógica é enfraquecida, abre-se espaço para novas provocações. A declaração firme do presidente ao prometer uma resposta em breve não foi casual. Foi uma mensagem dupla. Para o público interno, reafirma compromisso com a segurança nacional. Para adversários externos, sinaliza que a linha foi cruzada. E quando uma linha vermelha é ultrapassada sem resposta, o custo geopolítico pode ser imenso. Nos bastidores, analistas discutem quais caminhos estariam sobre a mesa. Uma resposta pode variar desde ataques direcionados contra estruturas militares ligadas aos responsáveis, até medidas econômicas e sanções ampliadas. Há ainda a possibilidade de ações cibernéticas, um campo cada vez mais presente nas disputas modernas. Mas existe outro fator que precisa ser considerado: a Arábia Saudita. O país é um aliado estratégico dos Estados Unidos e peça-chave no equilíbrio regional. Um ataque dessa natureza em solo saudita não apenas pressiona Washington, mas também coloca Riad diante de um dilema diplomático delicado. Como reagir diante de uma escalada que pode transformar seu território em palco de confrontos indiretos entre potências? A comunidade internacional observa com atenção. Mercados financeiros já começam a reagir à instabilidade, especialmente no setor energético. Qualquer sinal de conflito ampliado na região tem impacto imediato no preço do petróleo, nas cadeias de abastecimento e na confiança global. E aqui surge uma reflexão inevitável: estamos diante de um incidente isolado ou do início de uma nova fase de confrontos mais diretos? A história mostra que grandes conflitos muitas vezes começam com eventos que, no primeiro momento, parecem localizados. A resposta prometida pelos Estados Unidos pode redefinir o ritmo dessa escalada. Se for contundente, pode restaurar a percepção de
força e desencorajar novas ações. Se for moderada, pode ser interpretada como contenção estratégica. Em ambos os casos, a decisão carregará consequências duradouras. Enquanto isso, a população americana na região foi orientada a redobrar cuidado. O clima é de vigilância máxima. Movimentações militares são monitoradas. Alianças são reforçadas. Canais diplomáticos permanecem abertos, mas sob tensão. O mundo entra, mais uma vez, em modo de expectativa. Porque quando potências globais entram em rota de colisão, ninguém fica realmente imune aos desdobramentos. Existe um ponto que raramente é explicado com clareza ao público. Conflitos modernos não começam com declarações formais de guerra. Eles se desenvolvem em camada. Primeiro vêm os testes, depois as provocações, em seguida, as respostas calculadas. E quando se percebe, a escalada já está em curso. O ataque à embaixada americana em Riad entra exatamente nessa lógica. Não houve vítimas, mas houve mensagem. E mensagens, no cenário internacional, são armas. Para entender o peso desse episódio, é preciso olhar para o histórico recente entre Estados Unidos e Irã. Nos últimos anos, houve uma sucessão de embates indiretos, sanções econômicas, operações militares pontuais e confrontos por meio de aliados regionais. Cada lado tenta pressionar o outro sem cruzar a linha de um confronto total. É um equilíbrio instável, mas há algo diferente agora: o simbolismo do alvo. Uma embaixada é considerada território soberano do país que representa. Atacá-la é, do ponto de vista diplomático, um gesto de altíssimo risco, e isso amplia a necessidade de resposta. Dentro do governo americano, a lógica estratégica é clara. Se um ataque dessa natureza passa sem reação firme, abre-se precedente. Outros atores podem interpretar como sinal de fraqueza, e no cenário internacional, percepção de fraqueza tem custo elevado. Ao mesmo tempo, uma resposta excessivamente agressiva pode desencadear reação em cadeia. O Irã possui influência significativa sobre grupos armados em diferentes pontos do Oriente Médio. Uma ofensiva direta poderia ativar múltiplos focos de tensão simultaneamente. É por isso que cada decisão é analisada sob múltiplas variáveis: impacto militar, repercussão diplomática, estabilidade econômica e opinião pública. Há ainda um componente político interno. Liderança, especialmente em momentos de crise, é avaliada pela capacidade de proteger interesses nacionais sem arrastar o país para conflitos desnecessários. O discurso firme adotado pelo presidente sinaliza determinação, mas o formato da retaliação será o verdadeiro indicador da estratégia escolhida. Outro fator relevante é Israel. Como aliado próximo dos Estados Unidos e adversário declarado do Irã, qualquer movimentação americana tem reflexos diretos na dinâmica de segurança israelense. A cooperação militar entre os dois países é intensa e decisões estratégicas costumam ser coordenadas. Enquanto isso, potências como Rússia e China observam atentamente. Um enfraquecimento da influência americana no Oriente Médio abriria espaço para rearranjos geopolíticos que poderiam redesenhar alianças na região. Em outras palavras, o que está em jogo não é apenas uma resposta pontual, mas o equilíbrio de poder em uma das áreas mais sensíveis do planeta. E há um aspecto que muitas vezes passa despercebido: credibilidade. Na política internacional, reputação estratégica é construída ao longo de décadas e pode ser abalada em poucos dias. Quando um país promete retaliação, o mundo espera ação. A ausência dela altera cálculos futuros de aliados e adversários. É nesse contexto que a frase "vocês saberão em breve" ganha peso. Não é apenas uma promessa pública, é um aviso estratégico. A pergunta que permanece é: qual será a intensidade dessa resposta? Um ataque cirúrgico, uma ampliação das sanções, uma ação cibernética silenciosa ou uma combinação de medidas que enviem recado claro sem ultrapassar o ponto de não retorno? Os próximos dias serão decisivos, porque em cenários como esse, cada movimento redefine o tabuleiro. À medida que os desdobramentos avançam, uma coisa se torna evidente: estamos diante de um momento de definição estratégica, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o eixo de segurança do Oriente Médio. A resposta americana não será construída apenas com base na emoção do ataque. Ela será moldada por cálculos frios, inteligência militar, análise de risco, impacto econômico e principalmente o efeito dissuasório que precisa ser restabelecido. Em política internacional, previsibilidade é poder. Quando uma potência deixa claro que protegerá seus interesses, ela reduz o espaço para novas agressões. A Arábia Saudita, por sua vez, reforçou protocolos de segurança e iniciou avaliações internas sobre como impedir novos ataques em seu território. O país ocupa posição estratégica tanto no fornecimento de energia global quanto na arquitetura de segurança regional. Um cenário prolongado de instabilidade poderia gerar efeitos em cadeia, atingindo mercados, cadeias produtivas e relações diplomáticas. Nos bastidores, diplomatas trabalham para manter
manter canais de comunicação abertos. Mesmo em momentos de tensão, negociações indiretas acontecem. Isso não significa fraqueza, mas gestão de risco. A história mostra que conflitos evitáveis são aqueles em que há espaço para sinalizações controladas. Ao mesmo tempo, o eleitorado americano observa. Segurança nacional é um tema central na política dos Estados Unidos. Demonstrar capacidade de resposta firme, sem precipitação, reforça a imagem de liderança. E liderança, em tempos de incerteza, é medida pela combinação entre prudência e força. Especialistas avaliam que qualquer retaliação deverá ser precisa, estratégica e calculada para atingir o responsável direto sem provocar um efeito dominó desnecessário. O objetivo não é ampliar o conflito, mas redefinir limite. O mundo aguarda, investidores acompanham, governos monitoram movimentações militares e cidadãos comuns sentem, mesmo à distância, o impacto da instabilidade global. Momentos como este revelam algo fundamental. Em um cenário internacional complexo, decisões firmes moldam o rumo dos acontecimentos. A forma como essa crise será conduzida poderá estabelecer precedentes para os próximos anos. E é exatamente por isso que precisamos acompanhar cada passo com atenção. Porque quando grandes potências se movimentam, o tabuleiro inteiro se altera. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder global, os movimentos estratégicos que moldam o mundo e as decisões que definem o futuro das nações, já deixe seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se no Líderes em Foco para não perder nenhuma análise e assista ao próximo vídeo recomendado aqui na tela, onde vamos aprofundar os impactos dessa tensão para a economia global e o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Nos vemos no próximo conteúdo.